Olá meninas, tudo bem? Hoje começaremos o nosso estudo bíblico. Eu já tô aqui com a minha revista. Essa é a mesma revista que eu enviei para vocês em PDF lá no grupo. Que essa revista aqui, ó, da Escola Bíblica Dominical, essa revista nós estamos estudando aqui na igreja. Já estudamos a primeira aula, mas aqui nós vamos começar da primeira aula. O tema da revista é As Promessas de Deus. Confira e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Essa revista ela tem 13 aulas. Todas essas aulas vão estar falando sobre as promessas de Deus para nós, para o povo dele. Aqui temos o texto áureo, a verdade prática, tudo isso aqui tem naquela revista em PDF que eu enviei para vocês. Se vocês abrirem lá, vocês vão ver. E aqui na leitura diária, a revista traz algumas opções, né, de livros e versículos para a pessoa estar lendo, tudo de acordo com a lição. Nós vamos começar aqui. Olha, aqui nós temos a leitura bíblica em classe, que é o que vamos ler para começar nossos estudos. Essa leitura aqui nós estamos em Isaías 56, do versículo 6 ao 13. Também tem tudo isso aqui na revista de vocês, a aula completa. Se vocês estiverem vendo o vídeo pela TV, vocês podem abrir o celular de vocês aí, o PDF no celular, e estar acompanhando a leitura. Então, vamos começar. Antes de começar, na verdade, deixa eu pedir para vocês se inscrever aqui no canal. Vou pedir para vocês compartilhar o vídeo, curtir o vídeo, porque vocês estão me ajudando fazendo isso. Vocês vão me ajudar a evangelizar outras pessoas, a estar fortalecendo a vida espiritual de outras pessoas. Porque é isso que o estudo bíblico faz conosco. O estudo da palavra, ele nos ajuda a conhecer o nosso Deus e com isso nos fortalecer na presença do Senhor. Vamos começar? Nós vamos começar pela introdução. Eu vou estar lendo aqui com vocês. A introdução diz assim: as promessas divinas têm como objetivo atender os desígnios de Deus para se concretizarem. Elas dependem da fé plena nele e em sua palavra. Ou seja, as promessas de Deus dependem de nós, depende que nós acredite, depende que nós tenhamos fé. Não é apenas a palavra de Deus falando vai acontecer, ou Deus revelando através de alguém que vai acontecer algo na sua vida, mas você precisa ter fé para que aquilo que Deus prometeu aconteça. Por isso, ao longo deste trimestre, estudaremos a respeito das promessas de Deus e seus desdobramentos em nossa vida cristã. E especificamente nesta lição, desenvolveremos o assunto com o objetivo de conhecer os conceitos básicos, tipos e propósitos das promessas de Deus, segundo a sua palavra. Então, eu escolhi aqui alguns temas, algumas partes desta lição, para o vídeo não ficar muito longo, mas vocês podem pegar aí a revista de vocês em PDF e estudar a revista completa. Tirem um tempo. A lição tem 3 partes, a conclusão, e tem ainda aqui um questionário para vocês responder. O ideal é que vocês peguem aí um caderninho, que façam as anotações de vocês, tá bom? É sempre bom quando a gente estuda a Bíblia, a gente ter um caderno, canetas em mãos para estar fazendo anotações, marcando os versículos da Bíblia que mais nos chama a atenção. E é isso. Vamos lá. Aqui na parte 1 da lição tem um título, o título que diz: Um convite de Deus. Um convite, uma promessa. Isaías 55 é um convite de Deus para Israel desfrutar de grande bênção divina. É uma promessa maravilhosa de redenção. O versículo 11 do capítulo 55 de Isaías diz assim: Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei.
Nesse versículo aqui, as pessoas se apegam dizendo que a promessa que Deus faz, Ele cumpre em qualquer circunstância. Mas eu digo que não e afirmo que não em qualquer circunstância. Muitas vezes Deus realmente tem uma promessa para nós, mas aquilo que Deus tem para nós por meio da nossa vida, do que vivemos, Ele deixa de cumprir, porque Deus não vai agir, Deus não vai cumprir uma promessa linda em nossas vidas, sendo que nós não andamos nos caminhos dele, sendo que nós fazemos coisas que não agradam ao Senhor. E isso impede que Deus cumpra os planos dele em nossas vidas. O plano de Deus para nós é perfeito, a vontade dele é boa, é agradável, é perfeita. Mas muitas vezes nós escolhemos caminhos diferentes, ao qual não agrada ao Senhor. E isso impede que Deus faça o que Ele tem para nós em nossas vidas, impede que Deus cumpra as suas promessas em nossas vidas. E muitas pessoas acreditam que as promessas de Deus vai se cumprir, não importa para que lado a pessoa esteja indo, as promessas de Deus vai se cumprir, a pessoa não vai morrer antes que se cumpra, mas não é bem assim. Realmente Deus pode ter promessas para aquela pessoa, mas devido aos caminhos tortuosos que as pessoas tomam, elas acabam não vivendo o prazer de estar na presença de Deus, o prazer de viver a vontade de Deus, que é isso que Ele quer para nós, que nós possamos viver a vontade dEle. Outra parte aqui da lição que eu marquei e achei bem interessante é exatamente sobre isso que eu acabei de falar. Contudo, é preciso dar alguns passos para vivermos essas promessas. Quais são os passos que precisamos dar para viver as promessas de Deus? É viver uma obediência, é andar pelos caminhos do Senhor, é renunciar aquilo que nos dá prazer para viver aquilo que alegra o coração de Deus. Às vezes queremos viver um evangelho do nosso jeito, mas o evangelho não é para ser fácil. A partir do momento que o evangelho se torna fácil, é porque está sendo errado. Não renunciamos, nós queremos viver do nosso jeito, as nossas próprias vontades. Quando fazemos as nossas vontades, é agradável a nós. E sim, vai ser agradável. Então, por isso, eu digo que o evangelho não é para ser fácil. O evangelho tem que ser uma vida de renúncia. Nós precisamos viver uma vida contrária do mundo. Digamos assim, em contramão com o mundo. Não dá para viver aqui, não dá para viver na presença de Deus e no mundo ao mesmo tempo. E muitas pessoas têm vivido assim. Então, nós precisamos viver um evangelho de renúncia para que as promessas do Senhor venham a ser cumpridas em nossas vidas. Aqui na parte 2 do primeiro título vai dizer: é preciso buscar o Senhor, no versículo 6 do capítulo 55, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Aqui somos impulsionados pela palavra de Deus a buscar o Senhor por meio da oração, de um relacionamento sincero, a fim de alcançarmos uma resposta dele, a fim de vivermos aquilo que o Senhor tem para nós. No Novo Testamento, nosso Senhor ensinou que aquele que pede, aquilo que nós pedimos a Deus, Ele nos dá. Aquilo que buscamos nele, encontraremos. E aquele que bate, a porta se abre. Aqui as pessoas às vezes pegam por prosperidade, porque muitas pessoas vivem muito o evangelho em busca de prosperidade, mas não é uma prosperidade espiritual, é aquela prosperidade material, de bens. E a palavra de Deus diz que quando a gente busca primeiro o reino do Senhor, as demais coisas Ele cuida, as demais coisas Ele nos acrescenta. Que possamos entender que primeiro nós precisamos buscar viver uma vida com Deus. Não é errado trabalhar, não é errado correr atrás daquilo que precisamos, é o correto, é o certo. Precisamos fazer isso, nós temos que fazer isso, mas nós temos que primeiro pensar na nossa vida com Deus. Muitas pessoas deixam de ir para a igreja para trabalhar todos os dias, todas as noites,
não tira um tempo com Deus em casa. E não é isso que Deus quer de nós. Precisamos trabalhar sim. O trabalho foi uma consequência do pecado do homem. E não é uma coisa boa, não foi uma coisa que Deus disse que ia deixar para nos dar prazer, mas sim é uma coisa que Deus nos deu como consequência do nosso pecado. Então nós não podemos fazer do trabalho algo principal em nossa vida. Nós precisamos priorizar a presença do Senhor na nossa vida. E aí Ele vai nos abençoar até o nosso trabalho, que é um fardo, que Ele nos deu como castigo pela consequência do pecado, vai se tornar leve. Então, que nós possamos tirar esse tempo para Deus. Não dê todo o seu tempo para o trabalho, não dê todo o seu tempo para as coisas deste mundo. A palavra de Deus diz que nós devemos viver aqui pensando nas coisas do céu. E uma outra parte sobre as promessas que eu marquei aqui, que eu achei bem interessante, é o tópico 3 do capítulo 1. O tópico 3 do título 1, né? É preciso se arrepender. E tá escrito assim: na busca sincera a Deus, devemos nos converter ao Senhor de todo o coração, pois Ele é poderoso em perdoar. Isaías 55, versículo 7. Quando o arrependimento impulsionado pelo Senhor acontece de fato, em nosso coração percebemos o quanto que os pensamentos do Senhor são maiores que os nossos, seus caminhos são mais altos que os nossos. Isaías 55, 8 e 9. Assim, toda pessoa que tem um encontro pessoal com o Senhor Jesus experimenta júbilo e florescimento espiritual. Então, isso aqui é viver a vontade de Deus, é se arrepender de verdade. Uma vez que eu aceitei a Jesus como meu único e suficiente Salvador, eu deixo as coisas do mundo, começo a buscar as coisas de Deus, começo a pensar no céu, a viver na terra pensando no céu. E quando a gente se arrepende, precisa existir uma mudança. Não existe um arrependimento sem mudança. Então, arrependei dos vossos pecados. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados e mudar, não mais praticar. Aquilo que vivíamos lá no mundo, quando viemos para Cristo, precisamos deixar, precisamos abandonar as práticas do mundo. O homem pecaminoso já não existe mais, que nós precisamos nos tornar uma nova criatura. E essa é a busca. É uma busca diária, é uma busca constante. Um relacionamento é construído aos pouquinhos. Quando nós temos uma amizade, precisamos estar sempre, né, assim, constantemente falando com aquela pessoa, procurando saber dela, conversando com ela, para criar um vínculo, um amor, uma amizade verdadeira. E com Deus não é diferente. Se nos aproximarmos de Deus todos os dias um pouquinho, nós vamos entender aquele amor que a gente lê na palavra. Vamos começar a sentir. Nós não vamos conseguir viver um relacionamento com Deus distante dele. A mesma coisa com um amigo aqui na terra. Quando nós deixamos de conversar, perdemos o vínculo, perdemos a vontade de estar perto. Então, com Deus, você vai falar com Deus todos os dias, você vai pegar a sua Bíblia todos os dias e ler um pouquinho. E esse pouquinho que você faz todos os dias vai te trazer um costume, o hábito de fazer aquilo. E aos poucos você vai se fortalecendo, você vai criando o desejo de estar perto de Deus. Vai ser natural, todos os dias você vai querer fazer o seu devocional com Deus. Todos os dias você vai querer ler a palavra, tirar um tempo para meditar, ouvir louvores. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não é da noite para o dia, é aos poucos. E de repente não, mas com o tempo vocês já não vão mais conseguir viver sem essa prática de estar perto de Deus, de falar com Ele, de buscar a presença dele. Vocês vão sentir falta, e é maravilhoso quando a gente sente falta de Deus, porque se a gente escorrega um pouquinho, a gente já entende que precisa voltar para o trilho.
E o Espírito Santo, ele nos adverte, né? Ele nos incomoda. Vamos aqui para a parte 2, que tem por título As promessas e seus fundamentos. A promessa na Bíblia. A palavra promessa está presente ao longo de toda a Bíblia. No Antigo Testamento, embora a palavra não seja registrada claramente, pode ser encontrada pelo que o Senhor promete a Abraão, Isaque e Jacó. No Novo Testamento, é dominante a mensagem de que as promessas do Antigo Testamento foram cumpridas na nova aliança. Que aliança é essa? Aliança em Cristo, a aliança do Novo Testamento, do sangue de Cristo, a aliança do Calvário. Vamos continuar aqui a nossa lição. Ainda no Novo Testamento, o Deus Todo-Poderoso realiza novas promessas, com exceção da obra salvífica de Cristo, em que os fiéis que dormem no Senhor serão ressuscitados e os corpos dos que ficarem vivos serão transformados por ocasião do arrebatamento da igreja. Portanto, podemos afirmar que a palavra promessa refere-se ao ato ou efeito de Deus comprometer-se com alguém em relação a alguma coisa. Ou seja, quando Deus nos promete algo, Ele vai cumprir. Sim, Ele vai cumprir. Mas nós precisamos estar debaixo dessa promessa. Nós precisamos estar vivendo aquilo que Deus quer para nós, né? Que é a vontade dele, como eu já falei aqui. E sobre a promessa de Cristo, que Ele enviaria o Salvador para as nossas vidas, Ele cumpriu. Não era uma promessa que dependia de nós, era uma promessa incondicional. Não precisava que nós viéssemos obedecer. Ele enviou o seu Filho amado para morrer por nós, mesmo sendo todos pecadores, todos destituídos da glória de Deus. E mesmo assim Ele enviou Cristo Jesus para morrer por cada um de nós. E esse sacrifício deve ser valorizado. Nós precisamos valorizar e honrar o sacrifício de Jesus por cada um de nós. Vamos entrar aqui numa parte que é bem interessante também, que diz que Deus é infalível e existem atributos de Deus que Ele não compartilha conosco. Ou seja, Ele é onipotente, onipresente. Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Com atributos incomunicáveis, nos referimos aos atributos que o ser humano algum pode ter. Está falando aqui que existem atributos que Deus pode, que Ele divide conosco. Ou seja, nós temos amor, Deus também ama, nós amamos. Deus se alegra, nós também nos alegramos. Mas existem coisas que só Deus vai ter, que só Deus tem, como Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é onipresente. O profeta Isaías constata essa verdade dizendo: ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Isaías 43, 13. Nessa parte aqui da lição, a revista diz: Deus zela pela sua palavra, Deus zela por sua palavra. Como vimos em Isaías 55, a palavra que sai de Deus tem um propósito determinado para cumprir. Aqui está embasada a fidelidade de Deus e por isso ele garante o cumprimento das promessas conforme estão expostas em suas poderosas palavras. Há uma declaração solene do profeta Jeremias a respeito de como Deus cumpre a sua palavra. Ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo: quem é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. E sim, o Senhor vela mesmo pela palavra dele.
e devemos confiar através da nossa fé em Cristo, através da nossa fé em Deus, é que o Senhor cumpre as promessas dele em nossas vidas, os propósitos. Mas nós precisamos nos lembrar que as promessas de Deus não estão relacionadas apenas neste mundo, apenas nesta terra. As promessas de Deus são bem maiores que pensamos. Como a palavra dele diz, os pensamentos de Deus são maiores que os nossos. Então, nós precisamos também entender que as promessas de Deus vão além de qualquer coisa neste mundo. E sim, ele pode prometer que aqui você pode ter algo melhor, uma casa maravilhosa, um carro. Sim, ele pode prometer, porque a palavra de Deus diz que nós comeremos o melhor da terra. Mas precisamos nos lembrar que existem promessas que vão ser incondicionais, como a volta de Cristo. Deus, ele enviou Cristo e Cristo morreu por nós. E quando ele voltou aos céus, ele nos prometeu voltar. Essa é uma promessa incondicional. Existem promessas que vão ser incondicionais, como a promessa da volta de Cristo. Cristo veio e quando ele subiu aos céus, ele prometeu que voltaria para nos buscar, né? Mas, então essa promessa, ela não depende da nossa obediência, ela não depende de nós, como uma promessa feita apenas para mim, que Deus vai me abençoar, que Deus vai me levar a lugares para eu pregar a palavra, ou que ele vai me dar algo. Isso depende da minha obediência com Deus. Mas a volta de Cristo é uma promessa incondicional. Ele voltará. Se eu estiver preparada, ele voltará. E se eu não estiver preparada, sim, ele voltará também. Mas é bom que estejamos todos preparados para ver o nosso Senhor. Amém? Vamos lá, vamos continuar. Tipos e propósito das promessas de Deus. Parte 3. Eu tô resumindo, tá, gente? Promessas incondicionais, como eu falei aqui agora, ó. As promessas incondicionais são as que independem de circunstâncias, de tempo ou de atitudes do destinatário. Por exemplo, a promessa do nascimento de Jesus, provavelmente de uma virgem, o local do nascimento de Jesus em Belém, da Judeia, que Jesus seria chamado Emanuel, Deus conosco. Há também promessas proféticas que ainda não se cumpriram, mas que com absoluta certeza aguardamos seu cumprimento, tais como a promessa da ressurreição dos salvos em Cristo e a transformação dos vivos no arrebatamento da igreja, e muitas outras promessas que haverão de se cumprir e são absolutamente incondicionais, pois Deus é fiel. Deus é fiel para cumprir todas as promessas que Ele fez a nós, que Ele fez ao seu povo. Porém, essas são as promessas, essas promessas aqui citadas nessa parte da lição, ela nos mostra, essa parte da lição aqui nos mostra que existem sim promessas que não dependem de nós. Existem promessas que dependem e outras que não. Não é porque Deus falou que vai cumprir algo em minha vida que eu vou sair pelo mundo fazendo o que eu quero, mas eu sei que a qualquer momento Deus vai cumprir aquilo que Ele falou. Não, eu preciso buscar o merecimento para que aquela promessa se cumpra em minha vida. Porque se Deus me levantou para fazer algo e eu não fiz, eu desobedeci, não vai ficar sem fazer. Deus vai levantar outra pessoa sim, e aquela pessoa vai cumprir aquilo que Deus prometeu, seja algo grande ou algo pequeno, não importa, mas tudo que Deus fala se cumpre. Se tudo que Deus fala se cumpre, então essa promessa que Deus fez para mim e eu não honrei, Ele vai cumprir por meio de outra pessoa que está andando em obediência a Ele. Então, se você é um servo do Senhor e você quer ver as promessas de Deus se cumprir na sua vida, busque a presença do Senhor incessantemente. Não olhe para trás.
Siga seu caminho com Cristo, peça força todos os dias, continue. Não é fácil, eu sei que não é. E o Evangelho não é para ser fácil. Cristo veio e Ele sofreu tanto para nos mostrar que nós também vamos sofrer, mas vamos passar, vamos conquistar a nossa coroa da vitória. Então, busque a presença do Senhor. Seja um merecedor das promessas divinas. Os pensamentos de Deus são bem maiores que os teus para a tua vida, bem maiores que os meus, bem além. Nós nem conseguimos imaginar o tamanho da glória de Deus, e o que Ele tem para nós é algo que nesse mundo aqui nunca vamos ver. E eu creio que esse tempo chegará, por isso eu sigo firme na presença do Senhor. E esse canal aqui é para te ajudar a fortalecer a tua fé em Jesus, a fortalecer a tua vida. Se inscreve no canal, tá bom? E me ajuda. Deixa um comentário, um emoji, tá certo? O que você quiser dizer aí nos comentários. Fala do vídeo, se você gostou, se a palavra falou contigo, tá certo? Deus te abençoe e estamos juntas por um único propósito, que é fortalecimento espiritual, que é fortalecer a nossa fé em Jesus. Amém? A paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe.